Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Olá, tá todo mundo aí? Hoje o programa vai arrebentar. Olha, a competição tá cada vez mais nível Harvard, isso mesmo. Não saia daí. Roda a vinheta, pessoal. Olá, tá todo mundo aí? Mais uma competição, jogos abertos, isso mesmo. E eu estou aqui com um dos competidores de hoje. Preparado, Alessandro? Preparadíssimo. Intermediações de negócios, como é isso? Me conta aí para o pessoal. Intermediação de negócios com foco em sustentabilidade para ajudar as famílias das empresas a terem mais dinheiro no seu bolso com cuidado com o meio ambiente. O Alessandro sabe do que você gosta, né? Din-din no bolso. É isso. Bora ver o que ele tem para contar pra gente? Daqui a pouco. Olá, meu nome é Alessandri com 2 S e I mesmo. Eu sou fundador da Brasilidades, uma empresa com foco em sustentabilidade. E eu estou aqui para mostrar que a sustentabilidade pode e deve começar dentro das nossas próprias casas e empresas. Vocês já ouviram falar em energia solar à distância compartilhada? Energia solar à distância compartilhada é a possibilidade que todos nós temos, todos nós consumidores de energia, de comprar energia solar que está sendo produzida em fazendas solares profissionais de forma integrada à rede de distribuição de energia local e, com isso, reduzir o custo de energia mensalmente sem ter que fazer qualquer investimento ou obra. É dinheiro a mais no orçamento doméstico ou no orçamento das empresas, simplesmente tomando uma decisão inteligente de sustentabilidade, começando pela sustentabilidade financeira da sua família e do seu negócio. Se vocês querem saber mais como é possível prosperar com sustentabilidade, podem me contactar no meu Instagram, @brasilidadesnegócios, Brasilidades com Z, ou então no meu Instagram pessoal também, que vocês vão conhecer um pouco mais de mim, que é o Alessandro Brasilidades. Nós temos o nosso site também, que é o brasilidades.com.br, Instagram, Facebook, enfim, estamos em todos os canais digitais. Oi, Alessandri. Olá. Seja bem-vindo. Parabéns, e ele é o primeiro, né? Primeiro homem que participa aqui da nossa Em Frente às Feras. Obrigado. Estreando junto com o Ricardo e o Paulo. Alessandri, me diz uma coisa, como que surgiu o nome Brasilidades? Olha, é uma longa história, eu vou tentar resumir aqui para você. Eu procurei um nome para minha empresa que ele fosse o mais genérico possível, mas com personalidade. Tá. E quando eu escolho Brasilidades, por ser uma empresa de intermediação de negócios, eu posso intermediar absolutamente tudo. Tá. Põe o microfone um pouquinho, mas assim. Ah, sim. Isso. Então, Brasilidades foi a forma que eu encontrei de dar um nome para minha empresa que pudesse intermediar qualquer tipo de negócio, sem ter um nicho específico. E eu começo com sustentabilidade com energia, que é onde eu tenho mais de 12 anos de experiência. Ah, entendi. Porque, lendo aqui seu plano de negócios, eu vi que você terceiriza a mão de obra comercial, não é isso? A estratégia comercial de uma empresa.
Todos os colaboradores são prestadores de serviço, eu não tenho funcionários CLT. Não, certo, mas hoje você vende, você faz a captação dos clientes. Para os meus clientes. Para os seus clientes. Então, Isso. a sua empresa é uma empresa de vendas. Sim, se você for pensar do ponto de vista conceitual, sim, vendas. Do ponto de vista técnico, intermediação de negócios, porque eu não vendo meus próprios produtos. Sim. Eu vendo os produtos dos meus clientes em nome deles. Sim, não Perfeito. entendi. E quando você fala sustentabilidade, é por conta do cliente que você atende hoje. Isso, por conta do negócio, que é energia renovável. Que é do seu cliente? Sim. Entendi. Tá perfeito. Você promete uma economia de quanto? É de 10% a 20% para falar em termos Brasil, porque é uma solução nacional. Tá, De 10% a 20% sem qualquer investimento ou obra, tá? Tá, e quanto tempo, a partir de quanto tempo essa economia começa a acontecer? Depois que você assina, o prazo é de 60 a 90 dias para começar a ter a economia. Na verdade, você intermedia isso nas fazendas que fazem a produção dessa energia, que hoje é fornecida pelas concessionárias aí homologadas, a ANEEL e por aí vai. Isso. Então, faz a substituição e você oferece num custo menor. É mais ou menos, não é uma substituição, é uma integração. Ok, Essas fazendas solares, elas já estão conectadas às redes das distribuidoras locais. certo. E o cliente agora tem a possibilidade de fazer um contrato de compra de energia direto com as fazendas e ter o desconto na conta da distribuidora, para Certo. mostrar que é tudo integralizado, é tudo oficial, não é algo paralelo. Tá, aí esse custo, dentro dessa performance, a redução estimada é de 20%. De 10% a 20%, dependendo da localidade. Ok. E a manutenção da rede, ela é inclusa nesse custo ou não? Porque tem a manutenção da rede e tem o fornecimento de energia, né? Como é que funciona isso? Sim, tudo incluso, porque, como eu disse, é uma solução integrada. Então, o cliente passa a ter duas contas para pagar mensalmente. Eu vou dar um exemplo prático. Se você gasta R$1.000 de energia por mês Tá. na conta da distribuidora, da Enel ou qualquer outra, você vai passar a pagar na faixa de 100 e os outros 900 você paga para a usina com o desconto, Tá. totalizando, quando você soma as duas, a redução de custo. E quando tem a necessidade de manutenção da rede, como que funciona? Continua com a Com a distribuidora. Enel, né? Porque esse 100 que você paga é justamente a taxa da distribuidora. Não dá para você sair, porque a distribuição de energia é um monopólio nacional. Então, em cada região, você tem uma única empresa que faz a distribuição. Então, o cliente continua conectado nessa distribuidora. Ele vai receber energia por essa distribuidora. Tá, dentro da redução de custo, você também ofere essa observação deste gasto operacional. Você coloca esses 20% ou não? Ou só Não. a parte da energia? Só na parte da energia. É Tá. o custo unitário do quilowatt-hora, que é mais barato de 10% a 20%. Então, diminuiriam então um pouco essa margem aí de redução. Quando você olha no global, sim, porque Tá. tem essa taxa que continua. Mas você faz só a venda, né? A intermediação. Quem faz toda essa manutenção é a própria fazenda. Isso. É isso. É isso. Não, tá bom, porque eu quero falar do seu negócio. É, Quantas eu pessoas também. você tem trabalhando hoje para você? Cerca de 7 pessoas trabalhando comigo. Que não é CLT. Nenhuma é CLT. PJ? PJ. Sete Eu achei pessoas. muito interessante o seu plano de negócio e o que você faz hoje. Eu não sabia que existia isso. E me fala uma coisa, se eu for uma fazenda e você vai fazer a intermediação para a Fran, qual que é a porcentagem que eu, fazenda, tenho que dar para você? Não, você De valor? Porque você não intermedia Isso. essa... É um Sim, a minha comissionamento, empresa né? ganha uma comissão pelo total que eu vendo e é variável em função do volume que eu vender. Tá, mas É uma comissão precisamos de... que varia de 30% a 100% do valor da primeira conta. E aí é a fazenda que te paga. Sim. Certo. Quando eu digo fazenda, não necessariamente é uma fazenda, porque as fazendas normalmente elas estão organizadas em consórcios, em associações, Empresa. E só para concluir empresas. aqui, esse comissionamento que você menciona no teu plano de negócio, que você repassa, como que é isso? Desculpa, Tem um comissionamento que você repassa. claro. Como que funciona isso? para minha equipe comercial, eu pago uma comissão pelas vendas, porque não necessariamente sou eu, sou o dono da empresa, mas não necessariamente eu é que faço todas as vendas. Tá. Então, quem trabalha comigo e fizer uma venda é comissionado pela venda, porque não tem um salário fixo, porque não é CLT. Então, é 100% variável com base no desempenho comercial. Alessandro, qual é o diferencial da tua empresa? Haja vista que, primeiro, tem muitas empresas fazendo esse tipo de trabalho. Eu te falo porque assim, eu recebo churradas de propostas. E o receio de quem está do lado de cá é, talvez, até ficar no momento sem energia. Qual que é o diferencial?
da empresa que você oferece. Você faz essa ligação, essa intermediação. Mas qual que é o teu diferencial? Olha, o meu diferencial é que eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros. Eu posso trabalhar com todas essas empresas, porque a minha empresa é uma empresa de intermediação de negócio independente. Então, eu posso trabalhar com todas elas e oferecer para o cliente o que há de melhor naquele momento, naquela região. Então, esse é o meu diferencial. Eu já faço essa inteligência de mercado, essa pesquisa, e ofereço o que é melhor para aquele cliente. Entende? Então, é um grande diferencial de eu não ter concorrentes, de eu ter parceiros. E respondendo a sua pergunta com relação ao risco de ficar sem energia, esse risco não muda em nada quando você faz essa adesão. O risco é o mesmo que você já tem hoje. Porque imagina hoje que você consome energia que vem de uma hidrelétrica. Se essa hidrelétrica tiver qualquer problema, outras usinas irão suprir a sua demanda. Então, não existe risco adicional de abastecimento por você fazer adesão à energia solar à distância. A qualidade da entrega, então, é da empresa. Não muda nada, é da empresa. Não muda absolutamente nada na entrega. Aliás, para o cliente, ninguém vai no seu estabelecimento. Pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser indústria, pode ser fazenda. É tudo digital e é integrado com a distribuidora. Ou seja, a usina já está conectada à distribuidora. Você só vai receber uma energia mais barata e pagar menos por isso e ainda ajudar a diversificar a nossa matriz energética, desenvolver a nossa economia e garantir a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Tá, agora, eu gostaria de entender qual é a tua margem efetiva. Porque aqui você tem a tua planilha de despesas, né, fixas, porque você vai repassar um desconto para a pessoa que vai comprar, vai fazer a negociação do seu serviço? Não. Como que funciona o seu retorno financeiro para a tua empresa? Então, o cliente está recebendo 25% de desconto. O cliente recebe de 10% a 20% em média nacional. O que a minha empresa ganha é uma comissão que varia de 30% a 100% do primeiro mês da energia paga pelo cliente. Então, a Brasilidades recebe das usinas uma comissão que varia de 30% a 100% em função do volume total que a gente comercializa em relação à primeira conta. Não é recorrente, é uma única vez. Então, todos os meses você vai ter que estar buscando clientes novos para Sim. você manter a sua empresa. Não tem recorrência. Exato. Qual o seu cliente ideal? Meu cliente ideal são empresários, empresas que gastem acima de R$3 mil. R$3.000 de consumo de energia de mensal. consumo de energia mensal. E como que você está buscando esses clientes? Basicamente, em reuniões de networking, no porta a porta, enfim, tem várias estratégias. Tem o marketing digital, eu atuo em diversas frentes, mas o que mais funciona é o cara a cara com os empreendedores, porque como no Brasil a gente está acostumado a contratar e pagar energia elétrica da mesma forma há mais de 500 anos, quando ouve-se falar de uma novidade neste setor, gera-se alguma desconfiança. Então, para que a gente passe credibilidade, nada melhor do que olhar nos olhos das pessoas, explicar, mostrar que você tem na tua casa, na tua empresa, que a solução é sustentável, e é sustentável não pagando mais, e sim pagando menos todos os meses. E quando a gente explica com clareza como funciona toda a cadeia, aí a pessoa fala, eu quero, Alessandri. E quando você fala que você não tem nem que pagar, a pessoa, meu Deus do céu, e de verdade, é tecnologia, não é feitiçaria, não é golpe, não é mutreta. Então, qual o maior desafio hoje, então, da tua empresa para chegar nesse crescimento que você está estimando aqui? Não, este crescimento que está aí, ele já é real, tá? São negócios fechados que eu recebo ao longo de 6 meses a receita. Isso já é realizado. Essa previsão que você colocou aqui, próximo trimestre, isso é que você já realizou? Sim. Do próximo eu não realizei no sentido de não entrou no meu caixa ainda, mas eu já faturei. Entendi. Então não tem nenhum desafio a sua empresa? Muitos, porque a gente tem um plano de crescimento aí, que a gente quer atingir o Brasil todo, porque todo mundo quer ter mais recursos para investir nos seus negócios, ou para fazer uma viagem com a tua família, enfim, para gastar. É uma questão de eficiência. E as pessoas não têm conhecimento sequer dessa possibilidade. Quando você pega uma empresa que gasta 30, 40, 50, 100 mil reais de energia todo mês, a economia é formidável. Sim. Então, Alessandri, você ganha... Perdão. Como é feito pós-venda hoje? O cliente liga para quem? Depois que ele começa a receber a energia, ele liga direto para as empresas de energia. Legal. A gente está finalizando ali o tempo. Qual que é o objetivo com o prêmio aqui do programa? O prêmio aqui hoje, eu quero contratar uma pessoa especializada em RH para fazer justamente a integração da minha equipe. Porque até o meio do ano passado eu era uma eu presa. Eu fazia tudo.
E a partir do meio do ano passado eu comecei a justamente contratar, estabelecer contratos com prestadores de serviços para compor a minha equipe. Então eu conheço muito bem todos eles, mas eles não se conhecem entre si. E não existe força maior numa empresa do que uma equipe trabalhando de forma integrada como equipe. É tudo home office? Não necessariamente porque eu tenho um escritório. Ah, legal. Sim, mas a maioria deles, como não tem exclusividade comigo, às vezes eles acabam ficando nas suas casas ou home office para poder atender outros clientes. Tá mas certo. sim, eu tenho escritório, meu intuito é aumentar o meu escritório e o dinheiro do prêmio é justamente para contratar uma pessoa de RH para conduzir um evento de integração para que meu time passe a ser, de fato, uma equipe. Só fazer uma observação aqui rapidinho, só para pegar o teu gancho. Essa parte trabalhista sempre é um assunto que a gente traz à tona. Você falou que tem prestadores de serviço. Isso. E, teoricamente, seriam funcionários. Como que você trata isso dentro do teu custo? Eu trato como prestadores de serviço, inclusive eu tenho uma equipe jurídica justamente para garantir os contratos para que não haja essa questão trabalhista. É PJ. Mas legalmente se tem habitualidade, onerosidade, os requisitos, né? Eu queria só entender essa parte. Tá Sim, bom. eles são PJ, Gente, o tempo acabou. O teu trabalho é maravilhoso, é lindo. Obrigado. Numa próxima oportunidade a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada. Parabéns. Boa Parabéns. sorte. Parabéns. Boa sorte. Boa sorte. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmontes, especialista em inteligência artificial, e esse é mais um episódio IA para Negócios com os Feras. Nesse episódio, nós vamos falar como melhorar a gestão do seu negócio utilizando ferramentas de IA para tomar decisões mais eficientes e evitar erros. Ferramentas muito comuns hoje que são utilizadas para esse fim são, por exemplo, o Google Sheets com IA, o Excel, Copilot, Power BI. São ferramentas que conseguem realmente analisar dados, gráficos, planilhas e conseguir realmente trazer um resultado para dentro da sua empresa para melhorar, de repente, a produção, a venda, a compra, toda a parte financeira do seu negócio. É importante você realmente ter uma IA especializada no seu negócio, que entende realmente onde você precisa tirar, onde você precisa cortar, onde você precisa alocar recursos, onde você precisa colocar mais investimento para realmente você poder entender onde que está o gargalo da sua empresa, de repente por que você não está crescendo ou como realmente fazer para dobrar os lucros. Bom, a inteligência artificial está aqui para isso, tá? Reduzir custos, analisar dados, organizar equipes, organizar os papéis de cada um da sua equipe, entender se realmente precisa daquele recurso humano ali, tomar decisões em relação ao produto, em relação ao cliente, ao público, onde vende mais, onde vende menos, onde eu preciso aumentar de repente a produção, quais são os momentos sazonais durante o ano que eu preciso ter uma tomada de decisão para realmente conseguir entregar e vender mais, aproveitar as sazonalidades que acontecem durante o ano de acordo com o seu negócio. Bom, a IA ela está realmente revolucionando os negócios. E o próximo episódio eu quero falar para vocês como produzir conteúdos, já que nós precisamos atrair clientes para os nossos negócios todos os dias. Te vejo no próximo episódio IA para Negócios com as Feras. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em DEI, sou uma das colunistas do reality show Em Frente às Feras e essa semana eu vou falar sobre diversidade e inovação em ação. Então vou trazer aqui um livro que eu amo, é o livro Antologia Trans. 30 poetas trans, travestis e não binários escreveram esse livro. São vários poemas de pessoas trans, travestis e não binárias que eu acho que vale super a pena você olhar, você entender um pouquinho sobre esse público que também é muito diverso. Porque às vezes quando a gente fala sobre diversidade, a gente acha que dentro de alguns grupos é todo mundo muito parecido. E esse livro ajuda um pouquinho com esses poemas maravilhosos a você sair um pouquinho da caixinha, a você entender alguns públicos, a você pensar diferente. Então essa é a minha dica de diversidade e inovação em ação. É um livro que vale super a pena vocês estarem adquirindo e conhecendo um pouquinho dessas histórias. Eu sou Samantha Neves, especialista em DEI e até a próxima semana. Beijos! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, fundadora do Grupo Ápia. Estarei aqui com vocês no programa Em Frente às Feras para falar
do seu principal ativo, que são as pessoas. E hoje falaremos um pouquinho sobre visão, missão e valores. Você sabe o que significa cada uma delas? Bom, a visão é onde a sua empresa quer chegar. A missão é o seu propósito, o motivo da sua empresa existir no mundo. E os valores, como o próprio nome diz, são os seus inegociáveis. Quais são os valores, os princípios que você preza na sua empresa? É muito importante que você tenha bem definido tanto a missão, quanto a visão, quanto os valores, porque isso vai nortear toda a estratégia do seu negócio e vai estabelecer uma cultura organizacional muito sólida. Os valores vão te ajudar no processo de contratação de novas pessoas e, principalmente, a acompanhar os seus profissionais no dia a dia. Porque uma vez estabelecido quais são os valores da sua empresa, você vai ter profissionais mais engajados, mais determinados, para fazer com que a sua empresa chegue onde ela deve chegar e que cumpra a sua missão de existir no mundo. Bom, eu espero que você prospere muito, que faça muitos negócios e que, se você quiser saber assuntos como esse, é só me acompanhar para o próximo episódio. Até lá! Olá, tá todo mundo aí? Estou aqui com mais uma competidora. Conta um pouquinho a sua experiência hoje aqui com a gente. Me chamo Luciana e trabalho com moda infantil online. E nosso intuito é levar a roupa no conforto do lar da criança com a nossa malinha delivery que a gente tem. Então, a gente faz a malinha e leva para a mamãe até a sua casa. Audiência, olha isso, ela tem uma malinha. Esse é o diferencial dela. Vamos descobrir o que ela tem mais para contar para a gente? Boa sorte. Obrigada. Olá, turma. Me chamo Luciana Beraldo. Tenho 42 anos, casada, mãe do Pablo e da Júlia e sou proprietária da Paju Modas, que é uma loja online infantil. Nós trabalhamos com P de bebê ao 16. E o nosso intuito é levar a mãe, principalmente mães atípicas, a nossa malinha. A gente trabalha com a malha delivery e onde a gente leva no conforto do lar a malinha. 24 horas a mamãe escolhe o seu produto e nós retornamos para finalizar a venda. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Que interessante. E me fala mais sobre os seus produtos. Você vende moda infantil, de P a 16, somente para criança típica? Como que é? Não, a gente atende todas as crianças, mas a gente abriu essa gama do P ao 16 porque hoje em dia a criança que usa o 16 não é o jovem já está usando o P adulto porque a maioria é tão grandão, né? Então eu tenho muitas mães que crianças com 8, 10 anos que já utilizam o 14, o 16, então a gente abrangiu para atender também essas mães. Tá. E hoje você atende em qual região? Sou de Guarulhos, então a Paju ainda está iniciando, então meu foco é ser conhecida em Guarulhos, primeiramente, mas expandir. Mas já enviamos para Recife, para outros estados também. Tá. E você tem empresa? Sim, a gente tem CNPJ aberto. E o seu CNPJ hoje foi constituído em qual modalidade? Hoje, o meu CNPJ ele é desde 2015, porque eu já trabalhava com moda de alto padrão. Então, como era um CNPJ bom, que estava tudo certinho, e eu já trabalhava com vestuário, eu só acrescentei o KENAI da Paju Modas para trabalhar com o perfil do consumidor final. É limitado ou MEI? É ME. ME. Porque a gente tinha um faturamento maior, mas como eu também pretendo expandir com a Paju, eu permaneci com esse regime. Tá. E hoje você tem um faturamento médio de quanto? 54 mil foi o do último ano, né? A gente fatura, em média, 4.500 mensal nesses últimos 3 meses, né? E a gente pretende estar crescendo. E o custo? O custo fixo que eu tenho mensal da empresa? Sim. 3.200 já. Então, esse valor é sem o custo ou com o custo? Já é o bruto, 4.500 mensal. Aí você tira 3.200, sobra 1.300? É. Isso já, porque se eu não tiro uma renda grande ainda, tá? O meu prolabora é em torno de 1.300, 1.500, porque eu ainda invisto na Paju. Entendi. Nesse custo, além da matéria-prima, da roupinha, do fornecedor, o que mais você paga?
Então, a gente tem o custo, porque lá em Guarulhos eu forneço frete grátis, porque eu acho que é uma forma de eu tentar fidelizar o meu cliente, que é isso que eu procuro com a Paju. Então, a gente tem um custo aí de R$200 ainda, em média, com essa parte do motoboy, que o meu marido é meu parceiro nessa parte, né? Então, me ajudou. E como eu trabalho home office, eu fiz um rateio da água, da luz, da internet também. Você paga contador? Não, eu tenho uma parceria com uma amiga. Entendi. Vai lá. Quanto tempo de negócio? A Paju, desde que eu saí do alto padrão, tem 1 ano que eu estou focada só na Paju Modas. 1 ano. E você tem quantas malinhas? Você consegue atender quantas clientes aí na semana? Olha, hoje eu vou ser bem sincera, a minha demanda ainda não é alta, tá? Então a gente tem 2 malinhas, que eu consigo atender 2 mães por dia, porque o nosso prazo é de 24 horas. Mas eu também procuro, quando a mãe é próxima na minha região, ir pessoalmente, porque eu acho que quando a gente vai, a gente explica o produto que está levando, eu já percebi que a venda acaba sendo maior. Legal. E como que você capta essas mães? Então, eu trabalho com o Instagram, eu falo que o Instagram é a minha vitrine, né, porque é uma loja online. Grupos de network que me ajudou bastante. O WhatsApp, eu tenho um grupo VIP já com as minhas clientes no WhatsApp, que eu procuro ali com elas. Quando eu trago lançamento, eu já coloco para elas. Se eu tenho alguma promoção, alguma ação, eu priorizo essas minhas clientes. Ah, legal. E a taxa de conversão? Se você atende 2 mãezinhas por dia, qual que é a taxa de conversão? A cada quantos dias você consegue vender alguma coisa? Eu tenho uma meta diária, né? A malinha não é todo dia que a gente envia a malinha, né? Mas nessa condição, quando eu vou até a cliente, a minha taxa de conversão é maior. Então, assim, se eu visitar 3 clientes no dia, 2 eu consigo trazer um pedido. Uau, nem que for mínimo, mas eu consigo trazer. E sua meta diária é? A minha meta diária de venda? Então, eu estipulei no torno de 10 pecinhas, depende. Porque o meu ticket médio é R$ 89,90. Ah, tá. Como que você separa as roupas que você vai levar? Porque já que são do tamanho P ao 16, perfeito. PBB, né? Como é que você faz essa escolha? A mãe escolhe pelo Instagram? Como que funciona essa logística sua? A mãe chega até mim, né? Geralmente é direct ou WhatsApp, e ela fala: Lu, você tem roupinha para o meu filho? Geralmente é assim, né? Aí o que eu pergunto? Qual a idade da criança e o gênero, né? E ela me fala. E aí, geralmente, assim, a criança tem 7 anos. Eu falo, tá, mas ele usa um 8, um 10? Ela me fala a numeração que ele usa. E aí, na malinha, eu procuro mandar 20 pecinhas em média. Tá? Porque a gente faz um documento que ela assina, porque as roupas que ela não ficar tem que voltar com a etiqueta, tudo certinho. Então, em média, 20 pecinhas. E ela me fala se ela quer inverno, verão ou um mesclado. Aproveitando a pergunta da Ju, as suas vendem online, porém você tem essa mala delivery. Aí você falou em investimento. Como que você calcula esse investimento dentro dessa variedade de peças aqui que você vende? Porque online o cliente compra, entrou, saiu o dinheiro. Para pôr dentro dessa malinha aí, você vai ter que investir para comprar uma quantidade de peças. Você está falando 10, 20 diário, não sei. Mas aqui você tem uma variedade enorme. Sim, a Como gama que extensa, você né? calcula isso hoje? Você coloca isso numa despesa variável? Como que você faz hoje? Porque aqui a sua receita... Será que ela existe? Investimento mensal? Existe. É porque a mala, né? A pessoa, por exemplo, você mandou 20 peças, voltou 10. Sim. Peças do tamanho 12. Né? Sim. Então, para vender agora o que você já investiu, você vai ter que ir atrás de outra cliente que também seja estoque, menino ou né? menina. Estoque, Isso, estoque. Carol. Mas ela tem um estoque, se só sobra R$ 1.300? Não, mas a gente está falando de faturamento, não de quanto que ela tem de estoque hoje da estrutura, né? Então, mas ela tem mas ela está fazendo a pergunta. Hoje? Não, eu tenho no estoque hoje, no meu estoque, porque eu não trabalho com encomenda, porque eu percebi que a criança, a mãe tem que olhar e já levar, né? Não trabalho com encomenda. Eu tenho no meu estoque hoje R$25 mil. Mas assim, eu vendi, o meu faturamento foi 4.500. Em torno de 2.000 é que eu já reinvisto para repor isso que eu vendi. Entendi.
É dessa forma que eu faço um investimento mensal E ali você do tem meu... vários fornecedores, você tem um apenas? Como que você faz essa gestão dos fornecedores? Não. Eu tenho como a gente tem CNPJ, então facilita de eu comprar direto com o fabricante. Dependendo da quantidade, eu também consigo em atacadistas. Por quê? Que nem ela falou, vendi a peça 12. Tem lugar que só vende grade, mas eu quero repor só a peça 12 para mim, às vezes, não comprar uma grade e ficar com aquele estoque de outra numeração. Então, eu tenho distribuidores que fazem reposições de numerações específicas. Gostaria de perguntar para você o seguinte, o que você poderia, de repente, desenvolver para você ter um giro mais rápido? Porque você tem o produto, pelo que você está dizendo, você tem um estoque, né? O estoque parado é dinheiro parado, né? Você falou do prazo de 24 horas da mala, acho legal a ideia, você acaba proporcionando, de repente, para a mãe que não tem condições de ir até o local, de ter, de repente, no conforto do lar, verificar a mercadoria, enfim. Né? Mas é 24 horas, então a mala fica ali 24 horas parada, vamos assim dizer, 20 peças paradas. Mas o que você poderia, de repente, criar para fazer a mercadoria girar? Porque aqui o teu faturamento, quando você me traz o seu faturamento, em um ano, ele me assusta, porque em um ano, R$ 4.500, você tendo aqui um custo de R$ 3.200, é uma margem muito pequena, muito pequena. Então, isso você teria que aumentar muito. Aqui, o faturamento de MEI não está nessa estimativa, entendeu? E o teu produto, a tua ideia é muito legal. Então, o que você poderia, de repente, criar para fazer a coisa realmente girar? Eu acho que o segredo está aí. O que você traria para nós? O meu faturamento mensal é de 4.500. Eu entendo, sim, que é pouco, eu percebo, mas nesse último ano, eu tenho... Porque, assim, quando a gente, às vezes, inicia um negócio, você acha, eu vou postar na internet, todo mundo vai vir atrás de mim. Não. E aí eu peguei essa visão e falei, não, eu preciso pôr o meu rostinho na rua, as pessoas precisam me conhecer, eu preciso passar a credibilidade do meu negócio. Então, foi aonde eu comecei a postar mais no Instagram, a ir para os grupos de network, que isso tem me ajudado. Então, nesse último ano, foi o que eu fiz bastante, foi participar das mães me conhecerem. Né? E quando você fala assim, de eu estar com o meu produto parado, eu estou atendendo essa mãe no tamanho 12, mas eu tenho produto ali para atender outra mãe também de outra numeração. Né? Então, eu procuro ir no 1 a 1 também, aquele cliente que já tem um tempo que não compra. E aí, o que eu quero investir agora para esse ano é tentar fidelizar esse cliente, converter num cliente fiel ali, não vou dizer mensal, porque não é mensal o meu produto, a pessoa não compra mensal. Mas que pelo menos há 3 meses a pessoa esteja ali comprando. Mas você ampliar isso, é possível para um público maior? Porque você direcionou para um público aqui específico, né? E você colocou até uma numeração. Mas se você abrir um pouco mais, será que isso daí não melhoraria o seu faturamento? Um público específico, você diz o quê? Da mãe atípica? Não, mas não é só a mãe atípica que eu atendo. Eu atendo todas as crianças. Todo mundo que tem filho, sobrinho, eu atendo. Mas, assim, a malinha deu certo, principalmente com essas mães, porque a criança, no geral, geralmente não gosta de experimentar roupa. Né? E as mães atípicas também têm essa dificuldade, às vezes a criança fica agitada com lugares mais agitados. Então, deu muito certo, principalmente com elas. Mas isso não quer dizer que eu atenda só elas. Eu atendo também todas as mães, presentear também. A pessoa quer presentear, corre, eu entrego. Já entreguei diretamente na festa, com o cartãozinho, tudo certinho. Às vezes a pessoa não tem tempo. E o que você veio buscar aqui hoje? O que você pretende do programa e das férias? E é isso que eu falei, né? A gente fica muito no casulo, achando que ali vai ter crescimento. E você começa a abrir a mente que não. Você precisa mostrar para o seu produto, você precisa mostrar que você está aberto a aprender. Eu falo que desde quando eu preenchi a inscrição, eu já tive insights de coisas que eu falei, poxa, isso aqui eu não estou focando. Então, assim, isso está sendo muito importante para o meu conhecimento pessoal e agregar para a minha empresa. E se você ganhar o prêmio, o que você vai fazer com ele? O prêmio, eu quero investir nas minhas embalagens, porque a minha embalagem é ainda aquela embalagem craft, que eu coloco o carimbo, e o infantil ele precisa ser alegre, colorido, né? Então, eu quero investir nas minhas embalagens, inicialmente. Hoje, a sua maior venda é online ou no presencial? Eu capito ali no online, que eu falo, o Instagram ele é minha vitrine, né? Então ele precisa estar
se você rolar ele lá no começo, está bem diferente do que está agora. A gente procurou melhorar bastante, porque a gente precisa impactar com a visualização, né, e aí, disso, eu tento converter diretamente para o meu WhatsApp. Aí você ainda tem que trabalhar esse cliente, então. Tem que trabalhar esse cliente. Não Mas é tão você simples. tem o processo da venda online sem você ter que fazer esse outro processo? De ir Tipo, diretamente e só vem pessoa entregar? Entra, escolhe a peça e já... Não, a gente também quer trabalhar para esse ano o site, porque eu acho que é uma coisa bem automática que a pessoa pode comprar 24 horas. Por quê? A gente prioriza o atendimento humanizado, que muita gente procura isso. Mas também tem aquele que não quer ter contato com você. Ele só quer comprar e receber na casa dele. Então, a gente pretende muito, muito em breve colocar o site. Talvez o segredo esteja aí. Porque a venda online, né? A pessoa quer comprar. É mais trabalhoso também, né? Você está vendendo no online e depois ainda tem que fazer o fechamento no seu WhatsApp ali. Mas tem tempo, mães que né? ainda gostam, né? Tem mães que gostam de olhar o produto. Por isso que essa facilidade, quando eu vou até ela, que eu consigo converter maior o meu ticket quando eu vou. O tempo acabou, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Viu? Parabéns. 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 Obrigada, obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Hoje, no Magia do Relacionamento, nós vamos falar de uma coisa assim bem sutil e bem interessante. Como as nossas percepções moldam as nossas decisões. Você sabia que isso é importantíssimo para um vendedor na hora que ele vai encantar um cliente para lhe vender alguma coisa? Você, vendedor, sabe o quão é importante você tocar o cérebro e também o inconsciente do seu cliente? É profundo? Sim, mas se você souber usar a magia do encantamento, você vai conquistá-lo. Faça o seguinte: crie gatilhos para provocar esse inconsciente, trazer o seu cliente para perto de você, para encantá-lo e ele comprar. Faça propagandas positivas, coloque outdoors na sua empresa, faça outdoors. Leve o seu cliente. No programa passado, se lembra que eu falei que você pode abrir a porta do carro e deixar o cliente sentir o aroma que sai de dentro de um carro novo? Não tem nada melhor do que fazer isso para você despertar nesse cliente um gatilho para que ele possa comprar. E quando você fizer isso, entenda que na hora da compra, a melhor forma que você tem de fazer é mostrar ao seu cliente que você é o melhor vendedor do mundo, oferecendo a ele todas as possibilidades dele perguntar o que quiser, porque você conhece o produto que você está vendendo. O grande vendedor sabe o que vende, sabe como encantar e sabe como fidelizar esse cliente, porque uma vez fidelizado, o cliente volta. E quando ele volta, ele traz novos clientes para você. No próximo programa, eu vou contar uma história sensacional. Eu sou Miriam Vasconcelos e esse foi mais um Magia do Relacionamento. Bora encantar? Olá, eu sou Selma Coço, mentora em saúde para empreendedores e estou aqui no Em Frente às Feras. E aí, como que tá? Tá gostando, né? Tenho certeza disso. E hoje nós vamos falar do quê? Daquele pontos de dores. Vamos cuidar de você, não é? Mais especificamente, aquele local da dor. E para isso nós vamos usar de novo a colher de pau, só que de outra forma. Olha lá, normalmente os empreendedores sentem, as pessoas de forma geral estão tendo muita dor de cabeça, dor na boca, que às vezes não consegue detectar, mas a mandíbula está travada, e a dor aqui nos ombros, pescoço, aqui atrás. Então tem uma forma simples e fácil para você usar e melhorar essa dor no seu dia a dia. Nós vamos pegar a colher de pau, e não vamos usar assim, agora nós vamos usar assim. E nós vamos, fazer a percussão dela.
Gente, eu acho que eu tenho certeza que só de me ver vocês vão querer pegar a colher de vocês ali, hein? Peguem a colher, isso, e vão aqui, ó, percutindo. E vão observando que vai soltando toda a sua atenção. Não vão fazer isso até amanhã de manhã, porque a vontade é essa. Isso, olha lá, aqui, vai soltando. Lembrando que apesar de ter dor de um lado só, muitas vezes, o outro lado tem ciúmes. Então a gente vai e pega e solta o outro lado também. Olha que coisa simples. Isso. Lembrando que o nosso corpo precisa de movimento. Lembrando daquele tripé, pensar, sentir e o agir. O agir é o corpo. Então, nada melhor que o corpo estando bem para você estar melhor ainda, não é? Vem lá, vai lá me contar no @selmacosso, Selma com S, C-O-S-S-O. Me conta lá no Eixo na Pausa, como que está sendo para você? Você ficou melhor usando a colher de pau de diversas formas? Conta para mim. Não esqueça de ir lá em @selmacosso. Vem comigo e até a semana que vem. Um grande beijo. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e estou muito animada em compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar de um tema que é um desafio para muitos empreendedores: finanças empresariais. Afinal, não adianta só vender, até vender muito, se você não controlar o dinheiro. Quando eu abri a minha consultoria de gestão, a Motirô, me deram 3 dicas que foram fundamentais e hoje eu gostaria de passar para vocês. Primeiro lugar, não misture conta pessoal com a conta empresarial. Essa mistura pode gerar um caos financeiro que depois você não se encontra mais. Abra uma conta corrente para sua empresa, defina um prolabore para você e trate esses mundos de forma separada. Isso vai te ajudar muito. A segunda coisa, tenha controle de fluxo de caixa. Saiba tudo que entrou, tudo que saiu, mesmo as despesas mais pequenininhas importam e elas costumam ser ignoradas. Terceiro lugar, planeje e antecipe gastos. Você não pode ter um fluxo que cubra apenas as despesas ali do dia a dia, porque a hora que chega uma despesa maior, você vai passar um apuro. Além de organizar muito bem toda essa parte financeira, você tem que ter alguns indicadores que vão te ajudar a mostrar se a saúde financeira do seu negócio está boa. Lucro líquido, margem de lucro, ponto de equilíbrio são indicadores muito bons. Dá uma olhadinha e nos próximos episódios falaremos mais sobre eles. Um beijo, uma excelente semana para você e te espero aqui na segunda que vem, no próximo episódio. Olá, tá todo mundo aí? Hoje estamos com a professora Liana aqui batendo um papo e a pauta, olha como são as coisas, a pauta é parceria. E essa professora, ela é de uma caridade, de uma generosidade em parcerias. Eu já estive aqui, já tive a oportunidade de estar em eventos dela, porque isso é dela. Ela gosta de fazer parcerias. E aí eu te pergunto, já é dela gostar de parcerias? Vem para uma universidade, a Anhembi Morumbi, que gosta de parcerias. E aí... Casamento perfeito, professora? Perfeito, aquele casamento que faz brilhar o olho da gente e o olho dos nossos alunos, né? Que é o que a gente mais quer. Sem dúvida. Então, posso falar um pouquinho dessa parceria para vocês? Claro. Bom, em primeiro lugar, quem está me ouvindo aí, isso daqui é um programa voltado para empreendedor. Sim, o Em Frente às Feras. Em Frente às Feras. A maioria está ainda com um pequeno negócio, assistindo e tudo mais. Sim. Gente, pequeno negócio pode fazer grandes parcerias e se tornar grande também. Então, o que acontece? Aqui na EMB, eu estou no curso de administração e estou também no curso de marketing. E muitas das parcerias que a gente faz, elas são com pequenas empresas. Então, a gente traz para os nossos eventos pequenos, pessoas, empreendedores, donos de empresas de grandes, de
Grande porte e de pequeno porte. De todos os portes, mas principalmente por meio desse networking, que é tão importante, mas os nossos projetos são feitos também com essas empresas e com essas parcerias. Então, a gente tem projeto sustentável. Então, por exemplo, o Campus Paulista, para quem está no Campus Paulista, que ali ao lado circula a economia criativa, a gente fez um projeto com a Vai-Vai. Olha que bacana. Uau, a gente trouxe a Vai-Vai para dentro da gestão, fizemos uma análise de gestão, depois uma análise de marketing. Vai-Vai fez parte da gente, tanto de análise foco, como Sim. outras coisas. E o bacana, professor, é que assim, às vezes você está falando de educação dentro de uma universidade e você está falando de vai-vai, de escola de samba, quer dizer, como dá parceria? Dá. E olha que legal também, às vezes não precisa envolver dinheiro, finança. Às vezes o escambo, né? É uma troca que a gente pode fazer e a empresa ganha. Ah, mas eu sou muito pequenininho, não vou me dar com o grande? Engana-se. Verdade. Os nossos alunos vão para dentro da empresa, crescem, a empresa cresce e a gente cresce. Então, pronto. Chegamos por aqui hoje. Muito obrigado. Somos uma empresa internacional, criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Olá, feras. Tá todo mundo aí? Sim. Voltei aqui com duas pessoas, o Alessandro, a Luciana, cada um trazendo uma proposta diferente, né? E engraçado que eu estava agora mesmo na entradinha aqui, conversando com o Alessandro, a importância hoje e como é desafiador enfrentar um lobby como é a energia elétrica no nosso país. Por um outro lado, nós vemos a Luciana, e uma coisa que me incomodou demais é a parte de estoque, né? Porque meus sogros trabalharam muito tempo com confecção, temos aqui feras que lidam com confecção, e a gente vê a Luciana com uma grade enorme, né? Do 1 ao 16. E quando a gente fala disso, a gente já fica imaginando, né? Quanto de estoque ela precisa ter em relação a tudo isso, quanto ela precisa ter de disponibilidade, e a gente sabe que de contramão tem sempre a renovação da próxima moda, o verão, o inverno, aquele inverno que a gente acredita que vem e não vem, e a gente olha para aquele estoque e fala, meu Deus, o que vai acontecer? E hoje, então, feras, eu trago e passo a bola para vocês. Quem vai melhor deliberar com a gente? Sou eu. Tá. Manda, Paulo. Bom, eu vou ser muito alemão, como sempre sou, né? O grupo deliberou pelo Alessandro, tá? Que vai usar efetivamente o dinheiro para integrar a equipe dele. A gente conta que realmente isso seja... Tá? Mas não foi uma decisão fácil, Luciano. Você foi uma concorrente difícil e também tem uma jornada muito legal. Gostamos da tua proposta, achamos que você tem um futuro bom, né? E não desista, eu acho que o caminho você tem um caminho bem formado, né? E parabéns aos dois. E bacana também sinalizar aqui a importância de como foi acirrada a votação, né? Eu acho que nessa quarta temporada, vocês melhor do que eu para dizer, eu acho que foi uma das votações mais ali pau a pau, né? Isso que é bacana. Então, continuem o trabalho de vocês. Opa, tem presente? Tem presente. Bora, adoro presente. Lu, eu quero te ajudar a organizar seu Instagram, organizar seu plano de negócio, sua carteira de clientes, para você ter um norte. Aonde você vai, como que você vai fazer, te ajudar a criar sua missão, sua visão, um plano de cultura para a tua empresa. Vamos? Olha, então, hoje, nossa segunda disputa aqui
E tivemos 30 mil de entrega de mentoria e bora para a grande final, Alessandra. Preparado? Então é isso. Toda segunda-feira, às 21 horas, aqui na TV aberta, em frente às feras. Como? É só sintonizar. Canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 da Vivo Fibra e 21 horas, espero você. Tchau, pessoal. Feras, obrigado. Valeu. Uhul! Parabéns. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso, começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi.